Quem puder abrir a câmera é muito melhor, viu, Francisco, João? Não sei se vocês podem também, cada um no seu contexto, né? Mas quem puder abrir as câmeras é muito legal que a gente fique com a reação do pessoal, né? À medida que a gente for avançando aqui no assunto, vendo se vocês estão curtindo ou não. Nós vamos começar já já aqui a nossa live com o queridíssimo Márcio Balas. Eu acho que eu já vou fazer aqui a apresentação, assim, nem que a gente tem que fazer 2 vezes, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Então, para quem não conhece, está vindo aqui para cá, pode ser o contrário também, né, Márcio? Você pode ter você que apresenta a gente para a galera que não nos conhece, né? Porque, afinal de contas, o seu nome chama mais gente do que a própria K21. Mas o Márcio Balas, você está no mudo, tá, Márcio? Então, se quiser falar aí, pode entrar. O Márcio, ele é um artista daqueles que a gente tem orgulho de ter um artista como esse brasileiro, com bagagem internacional, e ele é palhaço por profissão. Você se apresenta também, né, Márcio? Não sei se eu vou falar muito assim, mas acho que é mais legal falar do nosso encontro. A gente, em algum momento, as vidas nos cruzaram aí, né, o Márcio com a K21, e a gente viu essa conexão do improviso, que é uma questão muito bacana. Ele vai trazer isso para a gente, como isso se conecta muito com a nossa forma de trabalhar, agile, diferente do tradicional, que tem que planejar tudo antes e tem que fazer perfeitinho. Então, essa conexão foi muito forte, já tem uns 2 anos, talvez, que a gente esteja, né, nesse papos e tudo. Ele já participou de retreats nossos na K21, enfim. É uma pessoa muito querida por nós aqui. Então, Márcio, muito bem-vindo aqui nessa live. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para vocês todos. Sejam bem-vindos também. Muito legal estar aqui. É isso aí, estamos aí. Queremos saber o que vocês querem saber, né? Porque às vezes a live a gente fala e não sabe muito o que as pessoas querem saber. E acho que isso, ainda mais num encontro desse inusitado, né? Porque, como o Rodrigo falou, a gente se encontrou há 2 anos, eu não sabia nada de agilidade. E a historinha que aconteceu é que assim que acabou a palestra, vocês, né? O pessoal que estava lá falou: nossa, improviso tem tudo a ver com agilidade. Claro, eu não tinha ideia disso. E mais uma pessoa me falou a mesma coisa: nossa, tem tudo a ver, nossa, a gente trabalha isso. Nossa, você falou a mesma coisa que a gente fala nas nossas certificações, mas de um jeito totalmente diferente. E aí que, né, o Rodrigo bateu um papo aquele dia gigantesco, depois eu fui lá fazer curso com vocês, dar curso para vocês. E aí que eu fui entendendo essas relações, né? Fiz entrevista no podcast de vocês vieram no meu Balascast, que é o podcast que eu tenho também, que teoricamente fala sobre palhaço, improviso, é de outro mundo, mas a gente encontrou esse mundo em comum, assim, que eu pessoalmente achei muito encantador e muito legal. Então, é um pouco do que eu acho que eu tenho para aportar hoje, assim, desses princípios, conceitos que eu trago do improviso e do palhaço, que são as coisas que eu venho trabalhando esses 20 anos. Muito bom, muito bom. Acho que a gente vai ter muito aqui para falar sobre esse assunto. E a gente também tem a Rafinha aqui. Era legal, Rafinha, você também se apresentar aqui. Estaremos os 3, acho que mais dominando aqui o conteúdo, mas, claro, a gente também tem expectativa de participação da galera. Rafinha é uma das Agile Experts da K21, que com muito orgulho. Hoje a gente estava dando aula juntos, né, Rafinha? Tinha um tempo que a gente não dava aula juntos, e foi tão legal os trechos que a Rafinha falou da aula. Eu fiquei, vou gravar, cara, que aí eu toco, dou play na hora que for falar daquele assunto assim. Então, Rafinha, se apresenta aí para a galera. Acho que eu posso começar falando que eu aprendi muito de improviso com Toledo, porque ele me pede para explicar as coisas e fazer as coisas assim, e muitas vezes não está tão combinado, né? Mas já começou assim minha história na K21, né? Quando cheguei para assistir um treinamento, no segundo treinamento ele já queria que eu desse aula com ele. Então, eu fazia o treinamento e dava um pouquinho de aula junto, assim, porque era um assunto que eu já conhecia um pouco. E aí a gente ia combinando, assim, o próximo passo. Não, qual é a próxima dinâmica? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo conteúdo? E aí, há um tempo atrás, agora, alguns meses, a gente começou com a frente do Rekeeper, né? Começamos a construir junto com a comunidade o que são os principais desafios que as pessoas estão tendo, principalmente no ambiente online, né? E improvisação, se já é difícil para algumas pessoas no presencial, no online vai ficando mais desafiador ainda, né? Será? Não sei, né? Márcio vai falar um pouquinho disso com a gente hoje. Mas a ideia toda por trás desse movimento é que a gente consiga construir com vocês, né? Então, por isso que eu estou aqui, por isso que Toledo está aqui, Márcio está aqui, para a gente conseguir, junto com vocês, construir a live e construir os próximos passos aí também, né? De agilidade, de improviso, desse cenário online, de como a gente vive e se relaciona agora com essa nova
realidade. É legal que Pode falar, Márcio, fala aí. Não, eu ia aproveitar, já que estamos no improviso e no freestyle, tem muitas pessoas aqui, eu estou vendo, adorei quem abriu a câmera, obrigado, Tiago Ferra, Luísa Vivas, Paulo Parelheiros, Fábio Rossi, Rodrigo Santos, Ricardo Caldas, Fernando César, Isabel Penteado em dupla, André Bocater, Francisco Tadeu, Alexandre Zarbeto, Renata Portugal, Ale Vasco, Ana Alvim, Lúcia Federico, Marcelo de Faria, Renata Bonora, Vanessa Urbanski, convidar, não tem o nome porque está sem o nome, a Luiz Júnior, Carlos Felipe e Magno, ó, o grande Magno aí também. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que, né, isso da câmera aberta, porque para a gente é mais gostoso ver as pessoinhas. Vocês que não podem, não tem problema, mas não serão mencionados. Não, brincadeira, mas eu queria saber de vocês rapidamente que estão aí. A gente consegue acessar o chat, né, pelo que eu entendi. Eu queria só saber, vocês, o que vocês fazem, assim, uma linha, para ter ideia, assim, o que é o perfil das pessoas, assim, se todo mundo é do mundo agilidade, o que você faz, assim, uma linha para a gente? Tudo bem, Rodrigo, a gente faz Claro, quanto mais interativo, melhor, né? A interação, você citou a interação via a câmera, que é muito interessante para a gente, feedback, etc. Mas a interação também no chat, quanto mais vocês interagirem aí, melhor para todos aqui, né? E faz parte desse nosso mundo, essa coisa da interação, né, Márcio? A Rafinha estava comentando aqui, né, que ela aprendeu sobre improviso comigo porque eu só empurrava ela. Falei, vai! Ela o quê? Não sei, faz aí. E eu faço isso muito com as pessoas, e acho que tem muito a ver com a própria questão da agilidade, assim, a gente está num ambiente seguro, né? Vai, mas eu estou ali também, né? Se precisar, eu estou aqui para dar o apoio. E eu faço isso tanto com as pessoas que aqui na K20 o pessoal começou a botar isso como verbo, que é o toledar. Toledar é quando você bota alguém na fogueira e fala assim, vai, fala desse assunto aí, não improviso. E aí, qualquer coisa eu estou aqui, mas né, vai tocando aí. Então, a gente gosta muito disso, assim, né? E a coisa de ter o pensamento afiado para esse tipo de desafio, né, Márcio? Eu gosto muito, eu queria então fazer já uma pergunta para você, eu sei que eu já ouvi você falando sobre isso, mas é legal as pessoas ouvirem também essa história, e quanto mais eu ouço, mais eu aprendo, porque tem aquela coisa do improviso, a diferença, né, entre o ensaio e o treino, né? Vocês falam que são coisas diferentes. Como é que isso funciona para vocês aí? Boa. Legal, então vamos lá. Primeiro, já que eu fiz a pergunta, né, só para eu ver aqui, interessante, veio Ivan, área de projetos, analista de processo, agilista, tecnologia de informação, TI, mágico da agilidade, gostei, Mauri, RH, Product Owner, trabalho na K21, arquiteto empresarial, agilista, fui abduzida pela agilidade, advogado, mágico da agilidade, produtos digitais, fotógrafo, olha que legal. E treinamento, Scrum Master, coordenador de projetos e analista de negócios. Legal, legal. Assim, a gente tem um overview da nossa audience, que vocês das empresas gostam de falar em inglês. Vamos lá. Você fez uma pergunta que é bem legal. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre deixo claro quando eu vou fazer minhas palestras ou falo sobre o assunto é assim, primeira coisa, improviso não é fazer qualquer coisa. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer gambiarra, né? Então, isso para deixar claro de primeira, porque às vezes tem um falso entendimento, faz qualquer negócio. Não é disso que estamos falando. Para a gente improvisar, a gente precisa saber do assunto sobre o qual a gente está improvisando. Então, como a Rafa deu o exemplo que o Toledo empurrou ela, mas ele empurrou ela num lugar que ela sabia, né? Não adianta ele chegar para o cara que trabalha com agilidade e falar, vai lá, fala sobre culinária, que se calma, né? Assim, então, é importante deixar claro isso para a gente não achar que é uma coisa assim, faz aí qualquer coisa. Não. Você sabe muito, mas aí você vai fazer essas experiências, vai fazer os riscos, vai fazer as tentativas e assim sucessivamente. E indo direto para a sua perguntinha a gente costuma dizer no improviso que não tem ensaio, diferente do teatro convencional. Porque no teatro você sabe a peça que você vai fazer, você tem o seu texto, então você consegue ensaiar. Eu falo a minha fala, você fala a sua, a gente ensaia a peça toda. No improviso, não. Então a gente chama os ensaios de improviso de treino. Porque nesse treino a gente vai treinar o quê? Alguns princípios do trabalho do improviso. Então, se eu tenho um show, a gente tinha um show de improviso que eu fazia às quartas-feiras no Comedians, pré-pandemia. Então, quando a gente começou o show, principalmente no começo, a gente se reunia uma vez por semana para treinar.
O que é treinar? Treinar é treinar alguns princípios de improviso, treinar alguns jogos que a gente acha que podem ser bons, mas a gente nunca fez, treinar um jogo que eu tive uma ideia, mas eu não sei se ele vai funcionar na hora. E aí a gente treina, mas o negócio acontece ali ao vivo. Então, por isso que a gente não chama de ensaio, porque não dá para você reproduzir um jogo, uma ideia, não, vamos, né? As pessoas às vezes que assistem improviso, acham que a gente combina algumas coisas antes de começar. E não. É o contrário, a gente entra vazio e cria as coisas ali na hora. Então, para isso, a gente faz um treino prévio dessas ferramentas das bases para, na hora, poder jogar. Tipo no futebol, o cara treina o escanteio, o passe, a falta, mas na hora é jogo. Então, um pouco assim que funciona essa coisa do treino de improviso. Muito legal. E o termo improviso é muito bom, como a gente falou, tem uma conexão com a gente, né? E acaba que o lance da pandemia, a palavra improviso, ela acabou aparecendo muito no início, né? Porque o mundo estava indo numa direção e mudou a nível individual, mudou a nível das empresas, mudou business, mudou saúde. Então, me deu a sensação, né? Você que trabalha com o termo, inclusive, improviso, né? Realmente é uma conexão fortíssima também contigo. Se você teve essa percepção, né, esse entendimento de improviso para as pessoas com esse mundo novo, né, esse choque repentino, né? Sim, acabou acontecendo que era uma coisa engraçada, porque as pessoas, eu fiz muitas lives na época, né, que deu aqueles booms de lá, e umas pessoas que as perguntas me faziam, mas você como que já trabalha com improviso, o que você tem para ensinar para as pessoas? Eu no começo assim falei, nossa, será que tem a ver? E no fundo tem mesmo a ver, né? Porque é o que você está falando. A situação, o trabalho do improvisador é ele estar aberto e disponível para o que vai acontecer. É assim que a gente funciona, é assim que a gente vai aprendendo a trabalhar. Então, o improvisador, quando ele vai para a cena, né? Eu estou no show de improviso. Então, aí a gente pede para o público, falem para a gente um lugar onde vai acontecer nossa cena. E o cara grita, um museu. Quem vai ser o nosso personagem? Ele vai ser um fazendeiro. Então, o improviso começa já e começa a cena. Eu sou um fazendeiro que está no museu. É tudo feito ali na hora. Obviamente, por isso que eu digo que o improviso não é qualquer coisa, porque, assim, se eu não tenho um treinamento para saber criar uma história a partir daí, eu posso até começar, mas provavelmente ou a história vai ser ruim, ou não vai rolar, ou o outro, meu co-criador, não vai entender qual é a minha ideia. Então, esses são os fundamentos do improviso que ajudam a gente na criação. Então, como a gente trabalha com isso, a gente trabalha esse esvaziar. Eu estar conectado com o que está acontecendo, estar pronto para isso. Isso é uma coisa que acho que ajudou muito e acho que eu tentei trazer isso para minhas palestras, para minhas falas, nesse sentido de eu estar aberto. E a segunda coisa que é bem forte no improviso e no palhaço muito, até o palhaço ele tem isso como essência, é trabalhar no erro. O palhaço e o improvisador, eles jogam com erro, ele joga com aquilo que acontece. O Rodrigo Santos trouxe uma criança para a gente. A criança é craque nisso. A criança ela vai, experimenta com tudo, ela erra com tudo. Ela, para aprender a usar um negócio, ela não é manual, ela sai fazendo, ela vai, ela faz a experiência acontecer. O palhaço e o improvisador, como eles têm esse treino, eles jogam com tudo que acontece. Então, se eu estou fazendo uma cena do fazendeiro no museu e acontece alguma coisa no meio, do tipo, sei lá, alguém da plateia espirrou muito forte, daqueles espirros que realmente é... Então, o improvisador, ele é aquele que fala, olha só, teu guarda deve estar com um problema, seu guarda, tem um advio aí para você. E aí o público ri disso, porque viu que aquilo foi incorporado na cena e foi aceito e jogou com aquilo. Então, o improvisador tem esse estudo, essa capacidade de se habituando a esse jogo. É um jogo assim que a gente faz um movimento e espera o movimento da plateia. Se a plateia riu, achou legal, opa, a gente faz mais um movimento. Estão gostando, mais um. A plateia deu aquela baixada. Opa, precisamos mudar isso. Então, isso vai acontecendo passo a passo, como eu entendi que vocês falam sobre melhorias contínuas. A gente vai colhendo feedback e fazendo melhorias contínuas. É ótimo, porque são muitas conexões, assim, né? A gente tem palavras-chave que acho que aparecem aqui, né, nesses pontos em comum. O improviso, claro, como a gente falou,
que para a gente tem muito, a gente usa a palavra mais forte que a gente usa aqui, adaptação, né? Você se adaptar ao contexto, se adaptar a uma demanda nova que chega, uma mudança de mercado, uma percepção diferente do nosso cliente, etc. Então, a adaptação como palavra-chave aqui. A questão do erro, né? É um dos adesivos da K21, né? É o erro logo aprendo. É o erro logo aprendo. A gente está aberto para esse espaço, para pequenos erros. A gente quer justamente, né, o lance da adaptação, que você se permite fazer pequenos erros, porque você sabe que você é capaz de fazer, né, uma retomada de um rumo. Não está indo bem, vamos fazer a retomada, né? Então, o erro. Acho que tem mais duas palavras-chave que é interessante falar aqui. Um é colaboração, porque acho que dá para explorar bastante, porque vocês têm muita questão da colaboração, da confiança mútua, e a gente sabe o impacto que isso traz no trabalho, né? Quando os times eles estão realmente colaborando, um jogando com o outro, fazendo a leitura do outro. Então, são coisas que eu queria explorar aqui no que a gente está falando hoje. Eu acho que também assim, tem que dar um espaço para a galera. Não sei, Rafinha, você está lendo aí, o pessoal está comentando? Eu mandei aqui, gente, um link do Slice para vocês colocarem os questionamentos lá e as perguntas, o que vocês gostariam que a gente abordasse. Aí já tem um primeiro aqui que conecta um pouco com o exemplo que o Balas deu do espirro, né? Que é, durante um show de improviso, qual a situação mais vexatória que você já passou? E como foi para sair dela? Deu para improvisar nesse caso? Vamos lá. Eu passei por uma... eu vou falar primeiro que me veio à cabeça. Ela foi uma situação de aprendizado, mais do que eu ter uma grande sacada, assim, né? Mas aconteceu que num show de improviso, a gente fazia um jogo que chama Jogo dos Objetos. A gente fazia um espetáculo chamado Jogando no Quintal, que era um espetáculo de palhaços. Foi o primeiro espetáculo de improviso que a gente ouviu falar, pelo menos aqui no Brasil. E aí, nesse espetáculo, a gente fazia um jogo dos objetos, que é pegar um objeto e transformar ele em várias coisas. Então, sei lá, tem essa coisa, um objeto que o público dava, a gente fazia, isso é um unicórnio, isso é um cotonete, e a gente tinha que transformar o objeto. E o público levava coisas divertidas e tal. E um dia, um cara do público deu pra gente um braço, tipo um braço de manequim, sabe assim? E aí, o time, eu era o juiz do jogo. Então, o time pegou o braço, transformou numa tromba de elefante, num taco de beisebol e numa zarabatana. Legal. E aí, acabou o jogo. Isso, o João Grandão, alguém falou o nome do meu palhaço. Fábio Rossi deve ter assistido o Jogando no Quintal. E aí, quando acabou, o time fez a improvisação com esse objeto, eu era o juiz do jogo, mestre de cerimônias, eu peguei e fui devolver para a pessoa da plateia. E aí, esse braço, ele era um braço assim, né, de manequim, eu coloquei ele assim, fiquei segurando o braço na minha mão, e eu coloquei ele assim, nessa posição, brincando como se eu tivesse, assim, meio coçando o saco, porque ele dava na posição exata, assim, como, né, tipo um coçador de saco, assim, mas brincando, até achar o cara. Quando eu achei, ele estava na terceira fileira, nessa época já eram 700 pessoas, era o publicão, aí eu joguei para ele, ele pegou e seguiu o espetáculo. Quando acabou o show, uma das minhas colegas, parceiras, veio gritar comigo, você tá louco? O braço tu jogou. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, você jogou a prótese do cara. Eu falei, qual prótese? E aí que eu me dei conta que eu não tinha visto que aquele braço não era um braço de mentira, era a prótese do cara. Então, ela viu, eu não vi, ele tirou e entregou como... E eu não vi. Então, quando ela falou isso, eu fiquei mal, porque, putz, eu cocei o saco com a prótese do cara, que eu jamais faria, eu fiz sem querer. E depois todo mundo ficou me sacaneando, porque, além disso, eu fui sacanamente cruel sem saber, porque quando eu vi o cara, eu não devolvi para ele na mão, eu joguei para ele. Então, ele, com uma mão, teve que, tipo, agarrar e pegar um braço que mega... E eu, quando ela me falou isso, imediatamente eu saí correndo para a porta do teatro para achar o cara, para pedir desculpa. E fiquei procurando, e não achei. E eu fiquei arrasado, fiquei mal mesmo, assim. E a gente era época de Google, não tinha muito, assim, achar o cara, era um cara da plateia. E aí eu fui... bom, passou 6 meses dessa história,
eu estava um dia jantando na Alternativa, lá num restaurante na Vila Madalena, e um cara falou, eu gosto muito do seu trabalho. Eu falei, obrigado. Ele falou, já fui até no seu espetáculo. Aí ele falou, eu sou o cara do braço. E me apontou para a prótese. Aí eu falei, nossa, me desculpa, eu não queria ter feito, foi sem querer, eu não sabia, desculpa, mil desculpas. E ele falou, não, vou te contar uma coisa, assim, eu estava com essa prótese não há muito tempo, e era uma coisa que eu ainda estava me acostumando, para gente que passa por acidente é difícil e tal, mas para mim foi muito libertador de ver vocês brincando, de ver vocês zoando, todos meus amigos acharam muito engraçado, e eu que queria te agradecer por isso. E aí eu falei, nossa, e aí eu fiquei mega feliz, porque me tirou uma culpa, uma coisa que tinha na cabeça, assim. E, enfim, aí brinquei, falei, obrigado pela mãozinha, fiz uma piadoca ali na hora, ele riu. E mais pra frente ele veio ser meu aluno, fez meu curso de palhaço e virou, assim, um amigo, um conhecido, assim. Então essa foi a história mais inusitada, assim, que me veio, assim, à cabeça quando perguntaram aí. Muito bom, Márcio. Rafinha, vai trazendo aí os assuntos. Eu tenho pergunta aqui para fazer para o Márcio aproveitar, assim, né, esses pontos em comuns que a gente tem aqui. E, mais uma vez, obrigado aí, galera, que está com a câmera ligada aí. Valeu, Raíssa, obrigado. Minha mãe está vendo aqui, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, fazer uma pose. Muito bem. Vamos lá, hein? Sua irmã também, psicomotricista. Isso, tipo, isso aí mesmo, né? Mistura de... Não vou dar essa deixa para você, não. Então, vamos lá. Márcia, a pergunta que eu quero fazer, que é um tema muito importante para a gente, e eu sei que para vocês também é muito significativo, que é o lance da colaboração. A gente costuma dizer, a gente busca hoje nas empresas, os times que são hiperprodutivos, a gente quer transformá-los para que eles sejam hiperprodutivos. Hiperprodutividade, a gente está falando de 4 a 10 vezes mais produtivo que um time normal. As pessoas perguntam, nossa, mas como é que vocês fazem isso? Os caras vão trabalhar horas extras, são super-heróis. Não, é só porque a gente treina as pessoas para elas colaborarem entre si. Eu treino, eu roubei de você, né? A gente, né, é isso mesmo, né? A gente faz treinamentos e faz ajuda lá com eles para que eles aprendam um aprender sobre o outro, porque muitas vezes são de disciplinas diferentes, a gente junta times multidisciplinares, né? Então, um aprende sobre o outro, aprendendo sobre o outro, ele aprende sobre si mesmo. Eles começam aquela coisa Leandro, que no improviso de vocês é lindo, que é aquela coisa de olhar e você já sabe o que o outro está pensando. Cada vez que você consegue isso, vai aumentando. Tem uma equação por trás disso, um dia eu te apresento com calma, te diz que o impacto da colaboração ele é quadrático no resultado, né? Então, é como se estivesse elevando ao quadrado o resultado do time. Fale um pouquinho sobre colaboração aí, como é que vocês fazem isso? Legal. Quero essa equação também, porque eu estou bolando uma equação também, que eu acho tão bonitinho quando as pessoas fazem equações, e eu estou bolando uma. Quero ouvir a sua, para me inspirar. A gente, assim, você tem razão, a sua observação é perfeita no sentido de o improviso ele é absolutamente colaborativo. A gente nunca tem, no improviso, é sempre construção coletiva, é sempre cocriação. Não existe assim, a minha cena foi boa, a sua cena foi ruim, a você... Não. Por quê? Porque sempre a gente está fazendo o quê? Tentando criar uma cena melhor para aquela plateia, fazer um espetáculo melhor para aquela plateia. Então, primeiro, uma das coisas que a gente aprende, que é uma das coisas que eu acho bonitas do improviso, é assim, um dos princípios que a gente fala no improviso nas aulas, quando você vai entrando um pouco mais dentro, é faça o seu parceiro brilhar. Quanto mais eu fizer o meu parceiro brilhar, melhor vai ser o show. E se isso é coletivo, enquanto eu estou tentando fazer ele brilhar, ele está tentando fazer eu brilhar também. Então, isso faz com que todo mundo brilhe junto, né? Ou então, que acontece também, porque nem sempre é perfeito, nem sempre é um show incrível, todo mundo afunde, mas afunda junto. É sempre junto mesmo. Então, o princípio que tem por trás do trabalho do palhaço e do improviso é o que a gente chama de princípio do sim. O sim. O sim é a nossa mestre Yoda do improviso e do palhaço. É o cerne de tudo. É assim, é a essência do negócio. Então, o que quer dizer esse sim? Em primeiro lugar, eu falo que eu dou sim para mim. O primeiro sim importante da gente entender que antes da gente entrar no grupo, no time, eu tenho que dar um sim para mim, que é o quê? Eu entrar em contato comigo,
eu me aceitar como eu sou, eu, no dia do trabalho que a gente for fazer, eu entrar em contato comigo para ver como eu estou hoje, que cada dia a gente está de um jeito, cada instante a gente está de um jeito. Então, assim, dizer sim para você. Segundo sim, eu digo sim para o momento presente, para o aqui e agora. Quando a gente faz os shows, a gente tem um momento onde cada um vai para o seu cantinho, depois o segundo momento, onde a gente começa a reconhecer o espaço, olhar, ver o lugar, entender, deixa o celular de fora, deixa os assuntos de fora. Ah, meus filhos, depois resolvo. Ah, tenho que pagar um negócio. Não, está totalmente conectado, né? Tem a ver com um pouco com se trabalhar no mindfulness, com as meditações, né? Com a coisa da presença, né? E o terceiro sim, esse sim para o outro. Aí entra exatamente isso da colaboração ferrenha. Eu estar totalmente ligado no meu parceiro, né? Olho no olho mesmo. A gente trabalha muito de exercício de olhar no olho, de eu ouvir meu parceiro, de eu ouvir para valer o meu parceiro, de eu ouvir a proposta do meu parceiro e dizer sim para o que vem. Então, esse sim pode vir do meu, essa proposta pode vir do meu parceiro, pode vir da plateia, às vezes surge uma coisa grande da plateia, ou do nada cai um refletor lá. Eu tenho que jogar e dizer sim para isso e trazer isso para a cena. Então, fechando a colaboração, é muito colaborativo, por quê? Porque quando o improvisador ele começa uma cena, ele é o fazendeiro que está pela primeira vez no museu, vamos supor, então ele está lá, ele só começa, ele não sabe a história. Ele só começa, ele faz a primeira proposta, que é: nossa, olha esse museu, primeira vez que eu estou aqui, nunca tinha ido num museu grande, olha essas portas, nossa, que... E aí ele começa. O segundo improvisador, o que ele vai fazer? Ele vai dizer sim para essa proposta e vai criar em cima dela. Ele vai trazer um novo elemento para essa proposta que foi criada. Então, ele vai chegar: olá, senhor, eu sou a guia do museu, que tal uma visita guiada? Ela fez uma proposta, sou uma guia e vou mostrar para o senhor. E aí o fazendeiro ele vai dizer: sim, legal, uau, não sabia nem que tinha visita guiada, de onde eu venho as visitas é cada um por si, adorei, quero. Então venha por aqui. Então ele disse sim para a proposta dela. E aí vai entrar um outro improvisador e vai entrar numa posição assim, por exemplo. E aí eles vão dizer sim. Essa é a nossa obra de arte principal. Este é o Bambino Dourado, uma obra do século XIII, feita pelo faraó Ramsés II. Que não sei o que. E aí, um vai aceitando, todo mundo vai falando sim para o outro, e aí a historinha vai acontecendo. Então, nesse sentido, a colaboração é o tempo todo fundamental. E eu não posso ficar assim: não, a minha ideia é melhor. Não, mas ele, não, mas não gostei disso. Não. Eu tiro esse julgamento e a gente vai trabalhando no sim, no sim, no sim, no sim, no sim. Então, um pouco do coletivo, da colaboração, tem a ver com esses princípios. Então, a gente aprende a ser absolutamente colaborativo para fazer uma coisa juntos acontecer. Boa. E aí, Márcio, vou pegar um link aqui já com duas coisas que as pessoas falaram aqui de perguntas, né? A primeira é: como recuperar a plateia depois de uma ou duas piadas ou provocações que não funcionam, né? Então, tô nesse ambiente aí de colaboração, construindo, tá super legal para quem tá ali comigo, mas quem tá de fora não tá curtindo tanto. E conectar isso com outra pergunta aqui, tem mais uma ou duas perguntas falando sobre o ambiente online. Quando é que estou numa reunião online, por exemplo, e estou sentindo que as pessoas não estão tão engajadas, não estão presentes ali, estou tentando fazer algo e não está funcionando. O que a gente faz nesse momento? Legal. Perguntas difíceis. Muito bom. Legal. Eu estou vendo aqui a Natasha com o cachorro dela. Olá, pro dog. Todo mundo pode levantar um dedinho assim para cima? Quem está me ouvindo, um dedo assim para cima? Olha só. E o outro dedo assim. E a gente alterna assim, tipo carnaval. Olha que bonitinha essa imagem. Olha só. Obrigado. Vanessa Urbinski, diretamente do seu Fusca. Isso, olha só, ela deu uma risadinha. Obrigado, gente. Foi só um aquecimento corpóreo momentâneo físico, porque é um jeito de responder a pergunta. A Raíssa riu ali. Quando a gente... vocês veem que, assim, quando eu menciono o cachorro dela, ou falo Raíssa ali, ou peço alguma coisa, ou olho para as pessoas, ou, né, poxa, câmera aberta, tal. O que a gente faz no improviso, normalmente, é tentar medir e sentir como é que está sendo esse feedback da nossa plateia.
Então, a sua pergunta foi bem legal, porque tem a ver com isso. Você sentiu que essa plateia não está conectada, e acontece às vezes. Então, assim, vou dar um passo para trás. A coisa primeira importante que eu acho que para quem apresenta, dá aula, faz Zoom, é conexão com a plateia, para depois entender que aí você está pronto para despejar seu assunto. Então, por isso que no começo, puxa, eu quero saber quem são as pessoas. As pessoas me mandaram aqui as suas profissões, né? Eu não perguntei de onde estão. Aliás, pode escrever para a gente? Onde vocês estão exatamente? Se tiver alguém em São Paulo, o bairro também que eu gosto de saber. O lugar que vocês estão, cidadezinha que vocês estão, escreve para a gente no chat. Olha Lisboa, olha que chique, 2 de Lisboa, adoro, Ricardo, olha que legal, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Vespasiano, Minas Gerais, Mirandópolis, mais Lisboa, gente, que chique, Rio de Janeiro, Ipiranga, Curitiba, Niterói, Luanda, Angola, eu falei que Lisboa era chique, Luanda, Angola é mais chique ainda, Goiânia, Parque do Ibirapuera, enfim, Santa Cecília aqui perto, Butantã mais perto ainda. Então, a primeira coisa que eu falo assim é você, quanto mais você fica atento à sua plateia, à sua audiência, primeiro, mais vai acontecer isso que você falou, que é sentir que a plateia deu uma desconectada. Mas por isso que eu voltei um passinho atrás, porque eu acho que a primeira coisa é você sentir a sua audiência, e sentindo ela aos poucos. Sentindo colocando perguntas, abrindo um momentinho para eventuais intervenções, fazendo um comentário das pessoinhas que você está vendo aí, por exemplo, André Fonseca com a bandeira do Brasil, eu acho que é atrás dela, é a bandeira mesmo. Enfim, então, a primeira coisa é sentir, que eu acho que a maioria das pessoas está tão perdida no conteúdo delas que ela esquece, né, seja no ao vivo, seja no online, esquece de olhar para as pessoas e sentir isso. E uma vez que sentir, é achar pequenas maneiras de trazer as pessoas de volta. Como é que eu trago as pessoas de volta? Então, misturando já com a pergunta da pessoa assim, poxa, eu fiz uma piada, não funcionou. Fiz outra piada, não funcionou. Bom, alguma coisa tem que acontecer na sequência. Por isso que o improviso, a gente fala que ele é colaborativo e é legal por isso, porque assim, normalmente, vamos supor, tem 2 improvisadores em cena. Fizeram uma piada, uma coisa, uma história, fizeram outra, não está funcionando. Quem está fora, né, o terceiro improvisador ou quarto, é aquele que vai estar percebendo isso. E cabe a ele tomar um risco e fazer uma proposta para tentar fazer isso, mudar isso, sair desse negócio. Então, galera, vamos levantar o dedo, né? Nesse caso aqui de hoje, foi uma maneira de ver, perceber, mudar aquilo que está acontecendo. Para isso, muitas vezes, eu preciso tomar um risco. Por quê? Porque pode ser que minha proposta dê certo, mas pode ser também que ela não funcione. Não dá para saber antes. Então, a gente precisa tomar risco. E por que a gente falou lá atrás sobre o sim? Está bem forte entre nós. Porque pode ser que essa minha tentativa de entrar ou de fazer aquela cena, vamos supor, tinham 2 improvisadores fazendo uma cena, e eu falo, enquanto isso, do outro lado do mundo, um vendedor de tampinhas de garrafa no Japão está tentando convencer o seu cliente para levar um novo produto. Eu faço uma proposta nova. E aí a gente vê o que acontece. Pode ser que, no fim da cena, essa proposta que eu fiz do japonês, do outro lado do mundo, não só não ajudou, como piorou tudo. O que não pode acontecer ao acabar o espetáculo, e no improviso, quando você começa, você é um iniciante, você é um aprendiz, a gente faz isso muito, erra muito nisso, que é quando acabar, alguém fala, mas aquela hora você falou do Japão e não tinha nada a ver. Aí o outro fala, não, mas eu falei porque estava uma merda a cena de vocês. Não, mas calma, ia rolar. E aí começa a acontecer o que acontece em muitos trabalhos de equipe em empresas, né? Quem vem de empresa sabe, que é falando para o outro por que foi ele. Não, mas acho que foi você. Isso não rola no improviso. No improviso a gente pode até analisar e olhar uma cena, mas nunca tem esse julgamento de você. Não, ao contrário, ele fez uma proposta para tentar salvar vocês. Então, a gente tem essa rede de confiança. Enfim, eu falei bastante aí, não sei se eu respondi, mas assim, a gente vai fazer ações para tentar reverter a situação. Eu adorei suas respostas. Eu estou anotando várias coisas aqui, cara. Impressionante como a gente vai falando, cada vez vai achando mais pontos em comum. Só para você ver os pontos aqui, ó, nos últimos 10 minutos aí.
a coisa do resultado é do time. Putz, cara, é uma coisa que a gente fala também o tempo todo, o resultado é do time, né? E essa pegada, essa frase que para mim é uma que eu vou tentar passar a usar, faça o seu parceiro brilhar, né? Faça o outro brilhar do time, que os outros vão estar fazendo a mesma coisa. Nossa, isso é incrível, né? A questão de trazer um novo elemento e a cada vez ir experimentando, a gente, né, tenta fazer com desenvolvimento de produtos ou serviços, que é uma coisa que a gente ajuda as empresas, que a gente chama de fatiar. O nosso bolo ele vai crescendo fatia a fatia e as pessoas vão consumindo, a gente vai em cima, né, do que a gente está entendendo, do que eles estão entregando, esse novo elemento, dizer, opa, está dando certo, não está dando, a gente vai entregando nova fatia. Então, nossa, isso assemelhou demais também. E essa parte agora que você falou da retrospectiva, vocês fazem reunião de retrospectiva no fim de cada improviso. A gente exatamente uma interação que no final a gente faz uma retrospectiva para melhoria contínua. Porém, a gente tem uma regra que parece que é parecida com a de vocês, fala assim, é no names. A gente não faz acusações. A gente quer daqui para melhor, certo? Sem ficar botando o dedo na cara. Que aí, assim, a retrospectiva ela não vai funcionar se tiver, né, com acusações. Então, olha quantos elementos de semelhança a gente tem aqui, né? Eu tenho uma pergunta, Rafinha, não sei se posso fazer a minha aqui. Tem várias curiosidades também, tá? Mas, em especial, uma coisa que a gente tem desenvolvido muito, eu tenho certeza que você está fazendo também, essa coisa da leitura da plateia, né, do entendimento da plateia, no online mudou. Né? A gente vai ter, a Rafinha depois vai fazer conexão aí com os assuntos que a gente está trazendo, aí, com toda essa ideia do reculture, que a gente está, né, aqui, né, faz parte dessa proposta nova, mas essa coisa da leitura do que está acontecendo, a leitura de cenário, a gente usa muito esse termo aqui, né, leitura de cenário, ela fica um pouco diferente, né? Ela está limitada, ou seja, a gente tem só uma parte do body language, né, que a gente conseguia enxergar melhor, mas em compensação, talvez o face language esteja, né, mais disponível para você ler mais, porque estão todos equidistantes de você, né? Por exemplo, aqui no caso do Zoom, né? E tem outros elementos que você começa a tentar capturar para você fazer essa leitura de cenário. Então, eu queria ouvir de você para a gente ter essa chance de aprender como é que você está fazendo essa leitura de cenário no online. Você falou uma coisa que já é metade da resposta, que mudou muito do ao vivo para o online. Isso é uma diferença muito brutal. Para mim, é uma das coisas que eu mais sinto, assim, porque é muito diferente. Porque tem uma coisa que ela é subjetiva, mas que no ao vivo você sente mesmo. E tem artifícios e elementos para a gente lidar com isso, do tipo, se eu estou fazendo uma palestra e eu percebo que lá no fundo está burburinho ou começou tal, o que eu faço? Ou me aproximo, ou jogo com alguém que está lá no fundo, ou eu faço uma interação coletiva, né? Você tem maneiras né, que são geométricas físicas que no online mudou. Eu estou aprendendo também. Eu não sei se eu tenho tantas ferramentas que não sejam as intuitivas, mas, assim, uma das coisas que eu sinto que é diferente, mas que no online é possível, principalmente quando a gente vê as pessoas na câmera, que tem esse outro ponto. Às vezes você não está nem vendo, né? Mas, assim, quando eu estou vendo, o fato de eu me referir a ela, que nem eu falei, poxa, olha que legal, olha o Alexandre, olha esse fundo do Alexandre de desenho animado, tal, o Alexandre já, tcharam, ele levanta a cabeça, dá uma risadinha, tá me ouvindo, Alexandre? Faz um heavy metal para ver se tá ouvindo, tá aí. Né? São jeitinhos da gente ver essas coisas, esses sinais físicos. O que o trabalho, acho que é da gente que apresenta, ao mesmo tempo, falar o meu conteúdo, fazer minha aula e ficar olhando um pouco para isso, para perceber, porque, assim, a gente começa a ver uma hora, por exemplo, que a gente perde alguém, perde um que foi para o celular, perde um que foi, perde um que saiu, perde um que fechou a câmera. E esse entendimento, essa coisa, ela às vezes é difícil no online, mas dá para você perceber. Só que a maior parte das vezes o que acontece, a gente está muito na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem conteúdo, a gente tem nossa aula, a gente quer arrasar. E a gente... alguém até escreveu, facilita ter 2 monitores, um para feedback visual da plateia e outro para conteúdo. Essa já é uma dica ótima. Ela é mais high level para quem tem a oportunidade de ter 2 monitores, né?
Então, muito legal. Você tá atento a isso vai fazer com que as pessoas entendam. Alguém falou boa, o Alexandre falou história, estava pedindo jantar no celular. A pessoa entender que realmente a gente está com ela de verdade lá. A gente não está simplesmente... Por isso que a gente é legal, gostei, puta, vai ser no Zoom a live. Legal. Por quê? Porque você está vendo as pessoinhas, você está vendo o interesse, você está vendo quando você fala uma coisa e a pessoa faz assim com a cabeça. Você tá... Então, assim, as coisinhas que eu uso, assim, é pedir pequenas confirmações, usar um pouco de chat, que às vezes é mais quase psicológico, no sentido de engajar a pessoa para ela entrar junto com você na coisa, pedir para as pessoas darem feedback sobre a aula, instantâneos, e aí? O que vocês estão achando? Essas são as maneiras que eu estou achando nessa coisa online. Isso também que eu estou fazendo aqui de coisinhas e tal, são coisas que estão aqui perdidas, que eu estou usando na minha palestra, que eu estou tentando fazer, quer dizer, já consegui agora, tirei todo o slide da minha palestra. Eu tenho 0 slides. E eu usava bastante slide, até naquela que eu fiz lá com a K21 no evento de vocês, eu usei, sei lá, era muito slide, assim, são lindos e tal. Só que aí eu vi que no online é meio chato o slide, tipo, você sai da tela, fica um negocinho, perde você. Então, o que eu estou entendendo um pouco é assim, quanto mais eu consigo trazer novidades, trazer interações, trazer coisinhas, brincar com isso também estou falando na minha aula específica de improviso para apresentação. Como é que eu brinco com os planos? Porque é diferente eu estar aqui, ou eu estar aqui, ou eu estar aqui, ou eu dar uma informação muito perto. Improviso não é gambiarra. Vou repetir. Improviso não é gambiarra. Deu para entender? Em inglês, improvisation is not gambire. Entende? Assim, então, são coisinhas que você vai aprendendo, mas eu estou aprendendo, assim, elementos físicos nos cartazes e movimento em câmera são interessantes, exatamente, é o que eu estou fazendo aqui, tipo, assim para o outro. Eu estou achando pequenas coisas, né, chapéus, depois eu posso mostrar aqui. Aqui eu tenho um negocinho, um setzinho para fazer efeitos sonoros, né? Tem caixinha de som, eu montei todo o setzinho para que minha aula fosse, né? Eu tenho meu confetes, né? Que eu ia jogar no final, mas já dei spoiler aqui. Enfim, tem um monte de coisinhas que a gente vai... Então, assim, Balas, você é palhaço, você pode fazer essas coisas. Ok, mas assim, o que você, dentro do seu conteúdo, consegue trazer que não fique só o seu blá, 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 porque mais do que nunca o tempo da internet ele é lento, é chato, é rápido e a gente perde a conexão mais rápido. Falei muito. Não, eu achei que foi ótimo, é um aprendizado incrível. Essa coisa da leitura é uma coisa que a gente está desenvolvendo, né? Como você falou, o nosso cérebro estava acostumado, para quem, né, gostava dessa coisa de body language, de ter essa percepção, a gente está tendo que reprogramar quais são os outros elementos que a gente tem que usar, né, para fazer a leitura. Às vezes eu vejo até reflexo de óculos das pessoas, me ajuda a dar uma noção se o cara mudou de assunto daquilo que ele estava vendo. Né? Então, é umas coisas meio loucas que você começa a fazer, né? Tem que reacostumar o cérebro a fazer essa leitura, né? Rafinha, acho que a gente gerou aqui um monte de conexão com assuntos nossos, e eu não sei se você também está lendo mais o chat do que eu aí. Isso, eu queria falar um pouquinho primeiro dessa conexão do aprendizado e da co-construção, que tem tudo a ver com o Reculture, né? Com o que a gente começou. Então, quando a gente, na K21, começou a fazer tudo o que a gente fazia online, a gente também teve vários aprendizados, várias coisas que a gente trouxe, né? O Balas trouxe aí a sonoplastia, eu já estou imaginando o Toledo amanhã com uma bateria atrás dele, com certeza, porque hoje eu já passei o dia todo com ele, com vários efeitos sonoros e várias coisas que ele vai fazendo também. E muitas coisas vão ficando realmente intuitivas, e é um desafio para a gente trazer isso para o consciente, para que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas a replicarem esse comportamento e ajudarem no dia a dia delas, né? Então, eu queria contar para vocês, antes da gente seguir no assunto aqui, só contar qual é a grande novidade que a gente está trazendo no Reculture e como isso se conecta com tudo que a gente falou até aqui. Com base em tudo que as pessoas trouxeram, dos desafios que elas têm, né, no home office, das coisas que estão acontecendo, das dores, das coisas que eu não estou conseguindo resolver, ou comecei a aprender a como resolver, a gente mapeou as 5 principais dores que as pessoas têm hoje,
e a gente criou um treinamento exclusivo para isso, que é o Superando os Desafios do Home Office. Até o nome dele já é um pouco diferente, porque não é um treinamento faça o seu home office ou algo assim, não, vamos sentar junto e vamos juntos descobrir como é que a gente supera esses desafios. E a novidade para quem está na live, a Lei e o Thiago vão mandar aí para a gente o link do treinamento, e para quem está aqui hoje, só vale hoje, a gente tem um cupom de desconto de 40% de desconto, ou 45%, né, dependendo do seu método de pagamento, para vocês participarem com a gente da primeira turma, que já começa dia 27 de outubro, e a gente vai ter um monte de gente nessa jornada com vocês. Inclusive o Toledo, que já vai ter a bateria. Você já vai ter que providenciar aí a bateria ou um cavaquinho, alguma coisa, para poder usar ao longo, né? Isso, ó, já pode ser. Vai qualquer improviso aqui, isso aí na hora, pô, sai na hora. Bom, e vamos lá para o próximo assunto, então. Já teve que improvisar e não conseguiu? Travou? Deu tela azul, sabe? Daquele momento assim que parou, não deu. Queria que o Balas falasse um pouquinho, que o Toledo também falasse um pouquinho aí das aulas e da experiência aí corporativa também. Já chegou naquele momento que travou e não deu para seguir? Eu ia ler aqui uma coisa só que escreveram aqui. O esforço cognitivo aumenta bastante no online. Gostei da resposta do sentimento. Sinto e tento fazer algo. Elementos físicos como os cartazes e câmeras são interessantes. Sensacional. Adorei os planos. Aha moment. Baixem o Snap Câmera. A Luísa está dando a dica de usar filtros. Legal. E gostei das ideias do plano e efeitos visuais. Gostei da ideia da plaquinha. Vou fazer. A Renata falou, foi a primeira coisa que pensei, Toledo e os defeitos sonoros. Ai, ai. Muito bom. Superando os desafios do home office, o link está aí. Vamos lá. Assim, essa é uma pergunta que muitas vezes fazem, nunca aconteceu de dar branco ou travar no improviso. Por quê? Porque como até a gente se meter a fazer um espetáculo de improviso, você estuda muito de improviso. E aí, quando você vai fazer, você vai com esses princípios por trás. Então, assim, quando a plateia fala... Até assim, quando eu fui jogar, a gente vai para festivais internacionais. Então, às vezes, a gente improvisa, como não tem... O Brasil é o único país que fala português, a gente entrou num circuito espanhol, hispanohablante, que tem né, na América do Sul e Espanha, para fazer improviso que a gente queria conhecer e aprender de outros países que faziam mais tempo do que a gente. Então, a gente foi se meter nesses festivais internacionais. E, às vezes, tem jogos de improviso que você faz junto com um cara da Espanha, um outro da Uruguai ou da Argentina. Só que a gente fala português. E por mais que eu fale legal espanhol, vira e mexe, você não entende o que a pessoa fala. Então, assim, mesmo nessa hora, o que a gente faz? É o mesmo princípio. Sim! Então, por exemplo, eu estava improvisando num festival, num grupo, com um grupo da Venezuela. E uma hora o cara estava lá e ele falou assim, sim, vamos para mim, Chihuahua. Ele me convidou para ir para Chihuahua dele. Eu não tinha ideia do que é Chihuahua, até porque era uma coisa que ele só usava na Venezuela. E aí, o que eu fiz? Eu fiz, claro, sim, como? Me encantam as Chihuahuas. Anda tu, adelante, como és tu Chihuahua? E aí eu brinquei dentro da cena, obviamente o público entendeu, né? Então a gente brinca também com o erro. Isto é, ele me falou uma palavra que eu titubeei e falei, Chihuahua? Claro! Né? Ficou nítido para a plateia que eu não tinha ideia do que era aquilo. E eu achei dentro da cena uma maneira dele me explicar, e era mais simples do que eu achava, era uma piscina, só que eles tinham uma palavra específica para piscina. Então, assim, a gente sempre joga no princípio do sim. Se um parceiro meu entra e ele é um médico, e ele pergunta, claro, doutor, e eu sou um outro médico, ele pergunta, onde fica a sua fíbula? Já aconteceu isso, e a gente brinca às vezes com isso. Eu não sei onde fica a fíbula, e ele sabia onde era. Então, eu tive que falar. Claro, a fíbula é o terceiro osso aqui, acima da coluna vertebral. Assim, você responde, você finge que você sabe, você joga com aquilo que vem. Então, muitas vezes a gente brinca com isso. Óbvio que eu errei totalmente, a fíbula é um outro osso que fica lá.
Mas, enfim, então, não teve esses momentos de branco, porque o treinamento faz com que, nessa hora, você ache alguma solução. Rodrigo. Valeu, Márcio. Acho que assim, pensando também em momentos... A gente tem, especialmente quando está na posição de trainer, né? Está na frente de uma plateia, uma palestra e se permite perguntas, né? Uma vez o Marcos Garrido me botou nessa roubada, né? Me convidaram para dar uma palestra, convidaram ele para dar uma palestra. Eu disse, não, eu não vou poder ir, não, mas vai o Toledo e o assunto da palestra vai ser pergunte qualquer coisa. Aí você imagina, né? Pergunte qualquer coisa. Mas é aquilo, quando estava preparado, ok, funcionou, pergunte qualquer coisa, mas às vezes tem perguntas ou situações que você trava mais tempo, e eu acho que normalmente, tentando fazer uma releitura aqui, é quando eu abdiquei de um sim da presença. Minha cabeça estava em outro lugar. E aí o cara vem com aquela pergunta que você entende o português das palavras, mas você perdeu, é quase como se fosse uma outra língua, você está em outro lugar, né? E aí aquela coisa, também dá o sim para o erro e fala assim, calma aí, repete, porque eu acho que eu não peguei, eu estava aqui, minha cabeça estava viajando, assumi um pouco, né, aquele contexto. E aí, né, pode parecer para o cara que você está falando isso só para ganhar tempo, mas é porque realmente a cabeça estava em outro lugar, né? Então isso já me aconteceu algumas vezes. E aí, né, que talvez num espetáculo seja, você tem uma forma de contornar que ainda ganhe com isso, né? Você ainda consegue ser engraçado com uma situação dessa. Mas, às vezes, no meu caso, assim, às vezes dá um passo para trás e fala, repete, por favor, deixa eu ver aqui, né? Eu gosto muito também, às vezes, de a gente dar uma resposta, né? Que é em dois níveis de escala, né? A gente dá aquela resposta, de repente, de um detalhe, o cara está perguntando, mas tentar extrair uma observação mais ampla sobre aquele assunto. Olha, mas esse tipo de pergunta aqui, na verdade, pensa desse jeito aqui, que você vai responder não só essa pergunta, como outras. É uma maneira também da gente estar... dando uma resposta sem ter que entender tanto a fundo aquele problema que o cara tá descrevendo ali, né? Enfim, são situações que eu passei assim, pensei de aperto, na falta de um branco ali do improviso. Afim, é você que está organizando aí, cara. Senão eu também tenho perguntas aqui para fazer, tá? Vou puxar mais uma, né? A gente também está chegando ao finalzinho, e aí depois a gente usa o tempo que der aí de vocês. Se quiserem continuar até amanhã, a gente continua aqui, só faz uma pausa para água e tudo mais. Mas tem uma aqui que eu guardei, essa eu guardei para a gente falar um pouquinho agora, porque é uma pergunta filosófica, inclusive. Eu penso que o improviso e o ágil têm um denominador comum. Já entra aí, ó, com até a formulinha, ó, Márcia. São atemporais. Você acredita que improviso é atemporal e agilidade é atemporal também? Muito boa pergunta. Quem que perguntou essa aí? Afinha, tem nome? Não tem nome, mas quem falou? Ó, foi o Fábio. Fábio Rossi aqui se pronunciou. Obrigada, Fábio. Ô, Fábio, não tem uma pergunta mais fácil, assim? Perguntar como começou? Ó, eu posso falar, se você quiser, Fala Márcio. você. Porque da agilidade é interessante, né? Se você for pensar os métodos ágeis, tem alguns marcos, né? Os métodos que surgiram ali nos anos 90, em 2001, é quando eles ganham esse nome de métodos ágeis e tal. Porque a pergunta atemporal tem dois lados, né? O vai existir para sempre e o já existiu. Então, se a gente pensar como métodos ágeis, que é aquela ideia de ciclos curtos com melhoria contínua, que está na essência, né? São três elementos: ciclos curtos, melhoria contínua, e o terceiro elemento é o foco no valor. Se a gente pensar que essas coisas sempre puderam existir e sempre teve contextos onde isso funcionou, né? De você ter ciclos curtos de aprendizado e melhoria, independente de chamar-se de ágil ou não. Dentro das empresas, com uma forma de se organizar, com um trabalho coletivo no prol do resultado, é que isso talvez tenha começado realmente nos anos 90, mas acho que, como princípio, a gente já fala até que os métodos ágeis são o método científico aplicados no momento de produtos e serviços. Aí você fala, então vamos remontar os métodos científicos. Aí você tem ali, né, século XVIII com Newton, mas antes vai Descartes, aí você vai atrás, os cientistas já tinham esses princípios lá atrás, né? Então, assim, esse atemporal para trás, resgatando esses outros elementos, acho que a gente pode dizer isso. E o atemporal para frente, a gente acredita que, de fato, estamos mudando a forma de pensar, né? Sair desse modelo de acreditar que a gente tem que ter um desenho de tudo detalhado e aí isso vai seguir esse plano que vai ser perfeito.
acho que é uma coisa que veio para ficar. A gente só está vendo, né, a agilidade se expandindo para todos os lados. Ela começou com TI, né, aí você vai para outras áreas dentro da empresa, você vai para outras indústrias. A gente não vê isso sendo retraído, só expandindo. Então, a gente tem uma expectativa atemporal aí sobre a agilidade. Pronto. Márcio, eu também não quero ser cumprido, não, porque você tem bastante para a gente aprender aqui. Eu concordo com o que o Toledo falou, acho que é isso aí. Eu concordo totalmente com ele e tenho dito, perguntando, não, eu assim, eu não sei se entendo nem o que é atemporal direito, mas vou falar do que eu entendo. Eu acho que o improviso é atemporal no sentido de que ele trabalha no instante, no momento presente, no aqui e agora. A criação é feita lá, na hora. Então, a gente não tem... É como se eu não tivesse um passado. Por mais que eu tenha ele impregnado em mim, mas assim, eu crio ali com aqueles meus parceiros. Então, eu nunca vou, por exemplo, ficar tentando lembrar uma vez que eu fiz uma cena no museu e que foi legal. Não, eu vou fazer ela nesse instante. Então, nesse sentido, eu acho que o improviso é atemporal, porque ele lida com o tempo presente. O tempo presente ele vai acontecendo instante em instante, né? E quando acaba aquele lá. Então, um pouquinho isso que me vem à cabeça. Atenção plena, que bonita, chihuahua, a Luísa falou, é isso mesmo. O Lucas Chito falou uma coisa parecida. Nada do passado e do futuro importa, o que importa é o instante do agora. Pronto, se eu tivesse lido essa resposta, já teria falado ela. É isso que eu acho. Que o Lucas é muito melhor do que a minha, tá? Eu fiquei aqui, ficou muito melhor. Tá? Que bom que eu comecei falando, porque senão eu ia ficar sem ter o que falar. Se eu falasse isso, eu falei, pronto, né? Não tem mais o que falar. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, gente, olhando as perguntas aqui, acho que os outros temas a gente falou um pouquinho já, de improviso, comédia, mundo online, colaboração, interdependência. Então, queria abrir agora para as perguntas aí, a segunda lista aí de Toledo, que tem 1 milhão de post-its aí que eu já sei. Então, quais são as perguntas que você quer trazer? Até eu anotei também aprendizados, não são só perguntas, né? Então, usar elementos físicos aqui, pum, já pintou muita coisa, assim, né? Fazer os barulhinhos aí, eu tava com uma playlistzinha aqui de barulhos, entendeu? Eu tava fazendo já na aula uns barulhinhos aqui, entendeu? E dando play meio DJ, assim, né? Fazer quebra de paradigma, e tinha um barulho de um copo caindo, plim, não sei o que, então tem umas coisas assim que eu tô fazendo também. Mas eu tenho muita curiosidade, eu tenho uma curiosidade, assim, bem daquela coisa do espetáculo, do improviso, que às vezes eu vejo, né? Eu gosto muito, você sabe, né, Márcio? Eu vejo muito, fico vendo depois no YouTube, revendo as mesmas cenas, né? Tem aquela clássica Sou da Kombi, que eu adoro, já revi umas 18 vezes, né? Mas depois se procuram em Márcio Balas Kombi, quem não viu, pelo amor de Deus, assim, é o máximo. E que o Márcio já falou muito para ela dessa cena para mim, uma vez no almoço, eu comentei, o Márcio foi detalhando, porque tem os detalhes, as pessoas ajudando, colaboração, quem está por trás. É incrível, vale a pena ver a cena, tá? Mas tem uma coisa que é muito curiosa do improviso, que eu vejo que na hora que vocês levantam, né, tem um acordozinho que às vezes rola, às vezes não, né? Então, uma coisinha falada por baixo dos panos, e que remete a coisas que a gente faz muitas vezes também na agilidade, né, ao contar das empresas, é aquele comentário, atenção com tal coisa, né? E aí, antes de entrar numa reunião, eu gosto muito, né, tipo, os minutos anteriores a uma reunião, se a gente estiver junto, o assunto tem que ser a reunião, não pode ser outra coisa, para a cabeça não estar em outro lugar. Vamos falar aqui, lembra de tal coisa, né? Então, o que é esses pequenos acordos que vocês fazem naquele momento, vocês estão partindo, aqueles segundos que vocês estão partindo para o improviso? Legal. Eu até coloquei o link da cena da Kombi. Pronto, já botou o link logo. É um trocadilho muito ruim que eu fiz numa cena de improviso, mas e ele acabou funcionando muito, isso que eu expliquei para você ali naquele almoço, né? Essa cena, a minha cena tem mais de 1 milhão, não sei, deve estar batendo, não sei qual a quantidade de views, mas assim, tipo um número muito grande, 1.200.000 pessoas. Eu fiz um trocadilho que é muito ruim mesmo, às vezes eu faço uns que eu acho ótimos, essa não era muito ruim, não é assim, mas por que ela fez tanto sucesso? Porque o mestre cerimônia sacou que era um trocadilho ruim, que todo mundo fez, e aí ele fez eu falar esse trocadilho muitas vezes. Então, boa parte do crédito dessa cena é do mestre cerimônias.
Os outros jogadores que não estavam jogando, no fundo, eles ficam assim, não! Então, a plateia ri muito, porque vê os outros rindo. O cara que está na cena, ele faz assim... Então, assim, é uma sucessão de pessoas que fez aquela coisa acontecer. Parece que a cena é minha, como se eu fosse o protagonista dela. Mas, realmente, não é só humildade, não. Foi um trabalho do grupo. Não é uma humildade assim, porque todos são iguais. Não! Realmente, se todo mundo não tivesse feito, dado seus elementos para essa cena não teria bombado. Essa cena poderia ter sido uma cena simples, comum, quem sabe nem teria ido para a internet. Então, voltando à sua perguntinha, você fala aquela horinha que a gente é chamado e levanta para a cena e se dá uma olhadinha um para o outro, é isso que você fala? É esse momento? Mas às vezes vocês falam uma palavra, né? Pergunta tal coisa. Eu fico imaginando o que vocês falam, legal, né? Legal. Então, isso começa a acontecer quando o time vai ficando mais amigo, mais unido, mais aqui, a gente primeiro vai entendendo o estilo um do outro. Nessa cena, inclusive, no fim da cena eu falo assim, eu faço um trocadilho com Kombi, aí eu falo, um Cherokee. Quando eu falo Cherokee, os meus parceiros, eles sabem que o Balas não escolheu essa sem querer. Eles me conhecem. Então, o mestre cerimônia, em vez de deixar eu falar por quê, ele manda a cena voltar de novo para guardar isso lá para frente, para daí ser o final. Porque se eu falasse lá, ainda não teria dado o fim. Então, tem todo um pensamento assim, né? Então, quando a gente se conhece, a gente vai conseguindo já ter, né? Eu sei que ele isso, eu sei que outro, eu sei que ele gosta disso. O Marcão, por exemplo, que é meu parceiro de muitos anos, ele gosta muito de fazer animais e faz muito bem. Bichos. Então, se a gente está numa cena que eu sou o fazendeiro, vamos lá para o fazendeiro de novo, e eu falo, por que aqui na minha fazenda, se tem uma coisa que eu gosto, é as minhas galinhas, olha essa galinha, e eu aponto para ele, porque eu sei que ele vai gostar e vai fazer bem e vai brilhar. E o público até acha, olha que filha da puta, ele sacaneou o outro e mandou o outro fazer. E é exatamente o contrário. Eu dei um presente para ele, eu tentei jogar a luz para ele, porque eu sei que ele sabe fazer isso. Ele é bom nisso, né? Então tem esse brilha-brilha. Isso que você falou dos pequenos... É que às vezes acontece, por exemplo, nesse jogo, que é o jogo que a gente chama de cenas improváveis, que é quando piores coisas para se dizer num avião. Então, às vezes, a gente tem uma ideia e a ideia ela pode ser melhor feita se ela for feita a dois. Então, eu chego para o meu... Eu acabei de ver uma também horrível, desse trocadilho horrível, vou dar esse exemplo que é o que me veio, eu acabei de postar recente. Era uma coisa assim, conversas entre lactobacilos vivos. Era uma coisa assim. E aí eu segredei para o Andy, fala assim, eu falei para ele rapidinho, pergunta, e o MST? Só isso. E ele, sem nem saber o que isso queria dizer, assim, não dá tempo de explicar muito. Tem que ser muito rápido. E ele diz sim e faz o que eu peço. Então ele chega e fala, e o MST? Aí eu falei, e a CUT? Era uma brincadeira com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, MST, eu falei que era ruim o trocadilho. E aí todo mundo ri, ele ri também, porque ele não sabia até então qual era a graça. Então, o que é legal é que, assim, ele diz sim. Eu falo para ele, fala isso, ele fala, ele não fica tentando entender, ele não quer nada, ele só confia em mim, vem na minha. Entendeu? Isso acontece muito no improviso. Às vezes, no improviso, eu só olho para um parceiro e falo, vem aqui comigo, no olhar, eu faço assim. E ele levanta e ele fica aberto, esperando, porque ele sabe que eu tenho uma ideia. Então, esse é o tipo de pequenos... Faz minha mãe. Essas são as pequenas coisas. Eu vou ser sua mãe, vem comigo. E para não, né? Deixa comigo, não fala nada. Até eu te dizer, a gente tem pequenas coisinhas que são ditas pequenininho e o outro ouve, pega, encaixa e faz. Então, é um pouco desses... Isso, alguém escreveu aqui, boa, Natasha, diretamente de Angola, confiança, cumplicidade. A mais escreveu, ainda bem que está fechado o microfone, porque eu ri alto. Olha aí, Toledo, equipe performing, ou até mesmo Norman, Tuckman. Times de alta performance se conhecem profundamente, sim. Formação de times fluindo no improviso. É isso, eu não quero que roubem. Exatamente. Enfim, então é um pouquinho isso aí.
É legal, você trouxe mais um elemento em comum, que é a questão da confiança, que é uma das coisas que a gente trabalha, né? Elementos de confiança. Manage 3.0, a Rafinha é instrutora de Manage 3.0, a gente fala muito sobre elementos de confiança, as pessoas confiarem. É uma confiança, né, que às vezes não tem na hierarquia. A hierarquia, muitas vezes, as empresas são formadas sobre a desconfiança. A hierarquia ela é calcada no princípio da desconfiança. A gente tem que desmontar isso e trazer confiança como elemento de colaboração, né? E quantas vezes... Assim, para trazer não sei se a CFC ainda está por aí, um dos sócios fundadores também da K21, a gente, né, se conhece há muito tempo, trabalha há muito tempo. Cara, várias vezes numa reunião, a gente está numa reunião quente com o cliente, fala uma palavra para o outro, né? Então lembrou muito isso. Ele fala assim, pô, e tal coisa. Aí o outro já pega a ideia, ou pega mais ou menos e já joga a bola, porque eu estava dominando a narrativa, então já estou sentindo o que quer falar. Então, inclusive, o CFC sabe de tal coisa, pô, aí ele já traz aquele elemento. Então, eu acho que é mais uma conexão aí, que é essa coisa de trabalhar a confiança, que só vem com o tempo também, né? Ela não é tão imediata assim, né? Eu até tento partir sempre do princípio que a gente não chega desconfiando, mas entre não desconfiar e, de fato, confiar, tem um tempo, né? Enfim, eu acho que é mais um elemento aí em comum que a gente tem também. E tem a conexão, né, Rafinha, com essas coisas que a gente vai trazer, esses assuntos aí que você mencionou aí para esses próximos semanas. Tem essa coisa da forma... Eu não lembro os nomes, repete aí, Rafinha, para eu poder fazer a conexão correta aí. Bom, a gente vai falar primeiro de criação de vínculo, empatia, como é que eu conheço. Isso, era isso que eu queria. Certo? Criação de vínculo, né, cara? Você precisa dessa criação. Como é que você faz esse vínculo da confiança, né, acontecer no online? Então, fala logo os outros para eu não errar mais aí. O vínculo, qual é os outros? Depois a gente vai falar de gestão de resultados e produtividade, né, que é a grande questão aí dos gerentes, por exemplo, das lideranças. Depois a gente fala um pouquinho sobre gestão individual, produtividade individual, negociação com família, com casa, como é que funciona a minha vida, que agora é invadida pelo trabalho, como é que eu coloco essas duas coisas, né? E por fim, e aí tem até um link aqui, né? O Tito falou, né? No Management Trio a gente tem o melhorar tudo. Nessa jornada do treinamento a gente tem um final que é o envolvimento total, que são todas as energias que envolvem o nosso ser e como é que a gente acha o equilíbrio, o alimento dessas energias envolto em todo esse cenário onde a gente tem que se adaptar o tempo todo, onde a gente tem que colaborar, onde a gente tem que criar junto com outras pessoas, criar esses vínculos e superar esses desafios aí. Aí tem bônus, esse speed bônus. A gente tem o último módulo que reúne todos os trainers, né? Os 6 trainers que a gente vai ter ao longo, né, dessa jornada, para poder debater a conexão entre os assuntos, trazer mais criação e perguntas que as pessoas tenham ao longo da jornada também. Legal. Esse ponto do indivíduo, vem uma pergunta muito importante para o Márcio, talvez, aqui, para ele falar, porque imediatamente antes de a gente entrar aqui na live, né, a gente ainda estava aqui no privado, o Márcio estava falando assim, teve alguma pessoa que estava, né, dando aula ali, e falou assim, nossa, eu na aula aqui, no curso, acho que é curso de palhaço, você me corrija se for outro treinamento seu, eu evoluí mais do que 10 anos de terapia, que tem a coisa da psicologia por trás. E, cara, como a gente ouve esse tipo de coisa também quando chega nas empresas, né? Porque o nosso trabalho de Agile Coaching, né? O coaching bem feito, né? Não é o coaching de prateleira, a gente treinou para isso, a gente até foge da polêmica do coaching, a gente chama de Agile Expert, mas tem essa coisa que não é psicologia particular, mas se aproxima e as pessoas mudam o seu comportamento em casa. E então essa questão da integralidade, porque eu sempre achei assim, eu acho que eu já até ouvi você falando disso em algum podcast seu, tá, Márcio? Ou quando você teve no nosso podcast, não lembro. Mas que agora com esse convívio do trabalho-casa, né? Eu estou vendo a sua casa aí, né? Eu estou vendo como é que é a sua casa e a gente está se vendo. Eu aqui estou dando uma enganadinha que eu estou com um fundo verde aqui, minha casa aqui está atrás, mas tudo bem. É só para poder trocar os fundos aqui de vez em quando, tá? O Márcio nem tinha percebido isso. Você achou que tinha essa biblioteca linda, arrumadinha aqui, com futebol americano aqui. Só que não. Enfim. Mas, então, a integralidade que a gente está convivendo, né? Vocês viram aqui minha filha, certo? Chegou aqui no início quem estava aqui no início da live, minha filha aparecendo aqui. Tá tudo misturado, né? E é bom, porque a gente é uma só. Sempre me incomodou aquelas pessoas assim, tipo, eu sou um em casa e outro no trabalho. Eu falo, pô, mas em qual das duas você veste uma máscara, então? Entendeu? Sempre achei isso meio. E agora a gente é uma pessoa só o tempo todo, e isso ser mais natural.
E isso muda no psicológico das pessoas. Eu sei que o seu trabalho não é psicologia também, mas você tem essa percepção, né, de como é que está evoluindo a psicologia das pessoas, né? Então, um pouquinho, eu não sei se eu já meio que falei mais do que eu devia, eu não faço pergunta curta, né? Eu tenho que aprender a fazer pergunta curta, que vou melhorar. Não, tá ótimo. Então, saquei, tem muito a ver, né? Foi uma aluna de curso de palhaço mesmo. Aliás, vou dar o primeiro curso de palhaço online em novembro, se alguém aqui se animar. Eu estou fazendo cursos de improviso e de palhaço iniciantes, que são introduções, né? Na verdade, são 4 horas, 5 horas, na verdade, no fim das contas dá. Vai ser sabadão, 7 de novembro. Quem quiser, vai nas minhas redes sociais, @MárcioBalas, e eu mando o link. Eu daqui a pouco até eu coloco o linkzinho aí para facilitar. Eu quero o cupom, vou tentar o cupom com a minha produção. A gente já está... mas eu vou conseguir um cupom também para vocês. Mas, enfim, é para qualquer pessoa. Isso é bom deixar claro, porque as pessoas mas eu não tenho... Não, não tem que ter experiência em nada, só tem que ser gente, na verdade, né? E maior de idade. O resto você pode ser qualquer coisa, então, menos animais, assim, aí não rola, mesmo que eu goste de animais. Então, lado psicológico é bem importante. A Alexandra gostou. Alexandra, tem bichos, Alexandra? Tem animais, você... Tem animais, confirma. Aí tem uma outra coisa que eu não posso sair daqui sem perguntar. A Lê Vasco, tá me ouvindo? Dá 2 dedinhos assim. A Lê Vasco, em algum momento que a gente estava falando, Toledo, ela pegou um post-it, anotou e colocou na parede. E eu fiquei muito curioso, que a gente estava no spa, e eu falei, ela teve algum insight aí, eu quero saber o que ela aprendeu. Ou, espero que não, ela escreveu, comprar sabão em pó, que é possível também, mas, enfim, assim é a vida. Ale? Eu anotei o bullying que eu vou fazer com o Rodrigo, das piadas ruins, é óbvio que eu vou levar isso para a vida, depois de tudo que você falou. Entendi. Eu anotei. Entendi. Legal. Vamos saber que eu estou ajudando a dissolver a equipe de vocês. Mas o lado psicológico acaba entrando nos cursos, sim. Quando eu fiz um TED faz 4 anos que me obrigou a pensar um pouco na essência do palhaço do improviso, aí que eu cheguei nessa coisa mais forte do sim e tal. Mas no TED eu me vi a compartilhar uma coisa que eu nunca tinha falado assim tão abertamente, que é assim, mais do que uma linguagem, eu entendi, depois de 20 anos praticamente trabalhando com isso, com palhaço e com improviso, que tanto palhaço quanto improviso, eles, além de serem uma técnica, uma linguagem, um ofício, eles são uma maneira da gente ver o mundo, uma maneira da gente ver a vida, quase um way of life. Como é que eu posso levar isso para a minha vida? E isso eu entendi depois que os alunos começaram a me dar esses feedbacks, tipo essa menina que eu contei para você, que ela escreveu, Balas, eu evolui mais no seu curso de palhaço do que em 10 anos de terapia. Né? Sem entrar na comparação, porque eu também não sei quem era o terapeuta dela, né? Mas, assim, eu acabei entendendo que tem ganhos terapêuticos, tem coisas que acabam trabalhando, porque quando eu vou fazer um curso de palhaço de improviso, eu acabo levando isso para mim. As pessoas vêm buscar, tipo, eu sou um pouco tímido e tal. Legal, ela vai ter umas ferramentas, vai aprender um pouco a falar melhor, vai estar... Mas a pessoa normalmente fala, nossa, aprendi outras coisas que eu nem imaginava, nossa, me veio da... Então, acaba que eu concordo com você que tem também esse lado que é pessoal, porque acaba sendo um curso de autoconhecimento, no fim das contas, né? Então, a Natasha escreveu, oi, você é a psicóloga que não é psicóloga, né? Vocês devem ouvir como Agile Experts. O coraçãozinho, algumas pessoas estão mandando, eu também percebi. Acabou de usar uma técnica chamada atenção em público, o Samuel falou exatamente, mostrando que está prestando atenção nas pessoas e chama a atenção de todo o grupo, exatamente. É um jeito de eu conectar. André e Bianca, estamos lá os dois juntos, André e Bianca, dá um oizinho. E eles estavam com o nome de um só, eles mudaram o nomezinho deles, ou não é? Olha que interessante, mudaram o nomezinho deles. Então, quer dizer, ele quer mostrar que não está... Eu vi que eles, né? O Fábio Rossi deu uma risadinha, deve ter... a Lúcia Federico de Lira está ali olhando, assim, com uma cara pensativa. Ela deve trabalhar com RH, né? Enfim, mas vou pegar a fala de alguém que eu me perdi, quando a gente se perde, um jeito também é pegar a fala de alguém. O Alexandre falou, se aceitar o outro e improvisar diante do desconhecido é muito precioso para a vida. Ótimo. Você não tinha percebido o fundo aqui, esse fundo tem uma vantagem. Tem uma vez que eu estava
numa reunião, né? Aliás, quem viu, na verdade, foi na live, a gente fez uma live semana passada. E eu queria dar um pulinho ali, eu queria jantar, só ficar ouvindo, mas fingir que estava aqui. Eu fiz assim, ó. Aí eu... Olha, ele tem o esquema dele, ó, olha. Tava no esquema já, ó, já deixa aqui preparado aqui no meu fundo, pô. Que aí já, ó. DRH ágil. Foi na DRH ágil que tu fez isso. Eu já quero agora usar esse fundo para parecer que eu estou dando aula junto com o Toledo, sabe? Coloco ele aqui do lado, assim. Não, estamos aqui juntos hoje. Gente, quero saber quem de vocês percebeu que entre nós tem uma pessoa que se chama Iargo. Iargo. Não tinha visto Iargo. Ele mesmo, exatamente. Iargo com Y. Boa. Aí, Iargo. Tá aí o Iargo, claro. Fala aí, Iargo. Mas é bom esse truque. Realmente eu não tinha percebido, Rodrigo, mesmo. Porque às vezes o fundo virtual você vê que você sabe que é ou dá para sacar. Esse daí tá bom mesmo. Muito bom. Aliás, vai ter mais uma... Posso fazer outra propaganda aqui? Vai ter live semana que vem, outra live, que é do Castelo de Mentiras. Então, quem já acompanhou está escrevendo o livro Castelo de Mentiras, né? Gestão de portfólio tradicional nas empresas, um castelo de mentiras. A gente tem os personagens medievais. Então, estamos lançando mais um capítulo do livro, então vai ter live também semana que vem. Vai mais um link aí, alguém joga o link aí, Ale, por favor. Rafinha. Vamos lá, gente. É com muita dor no coração que eu tenho que dizer que a gente está se encaminhando aí para o finalzinho da live. A gente já estourou uns minutinhos. A gente começou um pouquinho mais tarde, então já... Minha vontade é ficar aqui com vocês a noite toda, né? Mas a gente também precisa ir falando de todas as nossas energias, por exemplo, alimentar o corpo, alimentar a alma, levantar um pouquinho da cadeira, e por isso é importante também a gente não passar tanto do tempo. Eu queria pedir para quem está aqui acessar aí nosso Slice. Tem mais 2 coluninhas para vocês colocarem o que vocês gostaram de hoje e o que vocês queriam mais. Que outros assuntos vocês querem debater junto com a gente no Reculture? O que mais vocês gostariam de saber, gostariam de falar? Conta aí para a gente, porque é isso que vai determinar nossos próximos passos aí junto com vocês, né? Esse é o primeiro encontro ao vivo, mas os próximos passos, eles saem já daqui. O Márcio, a gente já combinou que ele tem passe livre, ele vai aparecer se ele puder, se ele quiser, se sentir à vontade, também nesses 5 dias que a gente vai ter aí, né, as 4 terças-feiras e outro dia, vai ter uma mesa redonda. Se ele tiver, claro que ele vai ser pensado pela mesa redonda. Então, nenhum compromisso, né, Márcio? Eu sei que sua agenda é disputada, mas a gente gosta muito de estar com você e é um aprendizado incrível sempre quando a gente se encontra. Então, se puder estar conosco, será super bem-vindo, tá? Como em qualquer coisa da K21, você já sabe disso, passe livre aí, quiser aparecer numa turma, fala assim, então tá de boa, a gente vai curtir também. Esse Reculture, eu já anotei na minha agenda e algum dos encontros eu vou estar. Não eu gostei dessa ideia. Os temas estão bem bons mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Se vocês quiserem saber mais, falem com a gente. Se quiserem contar mais coisas para a gente também, fiquem de olho aí na página do Reculture. Não percam também o curso de palhaço com o Márcio Balas. A gente já fez um curso com ele, quase todo mundo da K21, né? Passamos um dia todo lá e foi incrível. E é isso. Toledo quer falar mais alguma coisa? Márcio quer falar mais alguma coisa? Eu talvez só para o Márcio o seguinte, mas se você quiser mandar, porque não é só o curso de palhaço, acho que você tem outras coisas, tem os teus espetáculos, tem coisa que você está fazendo online, manda tudo que a gente manda para a galera aí, se arrumar cupom, a galera gosta. Já sei que a Lê vai falar assim, tem um cupom para curso de palhaço, Rodrigo, você tem que fazer para ver se melhora, já tenho certeza que a Lê vai falar isso para mim imediatamente, assim que pintar o cupom, ela vai me encher o saco para eu fazer o curso de palhaço. É isso aí. Então, Márcio, fica à vontade, suas palavras aqui. Eu acho que da minha parte não tem 1000 coisas para falar, mas né, o tempo é limitado. Márcio, deixa você encerrar aqui para a gente. Legal. Bom, obrigado pelo convite. Sempre muito bacana ouvir, aprender com vocês. K21, realmente... Eu falei isso quando eu dei entrevista no podcast de vocês, que eu senti muito esse espírito na equipe de vocês, no time de vocês, o Guga, que me recebeu lá atrás, depois o Garrido, depois fui conhecendo vários, depois o Magno, depois... Então, eu senti que vocês
têm isso que a gente tem no improviso, vocês têm, e que é muito difícil no universo corporativo, né? Eu trabalho muito dando palestra e entrando nesse universo, e às vezes você sente um discurso, mas na hora uma dificuldade. As empresas grandes acho que até estão tentando fazer, mas, enfim, agradeço pelo convite. Quem quiser, eu até coloquei o link do curso direto, mas quem tiver em dúvida, ou quiser saber mais, ou quiser um cupomzinho, @MárcioBalas, tem todas as informações. Eu tenho um podcast também, para quem quiser ouvir, acabei de colocar um link aí de um episódio que é o último, que é uma entrevista com um palhaço. Nesse podcast eu tem entrevista com quem que eu entrevistei? O Lula, não foi o Lula? Lula, da K21. Aqui, como aqui a maior parte das pessoas já trabalha com agilidade, não sei se é o episódio que mais vai interessá-los. Mas, enfim, vocês podem procurar, tem o do Lula também. Mas também é um lugar onde eu compartilho conteúdo, já faz 4 anos. Vou chegar no episódio 200 daqui a pouco, para quem quiser ouvir. Queria agradecer a presença de todos, muitas pessoas escreveram aqui, o Fábio Rossi me viu jogando no quintal, lá no Butantã, olha só, lá no Amorim Lima, das antigas mesmo. Eles estão falando que Toledo precisa de curso de iniciante, precisa de tratamento duradouro contínuo, prazerzão te ouvir. Já tem amiga minha dizendo que passei 100% no curso de palhaço do Balas. Ricardo, tá na hora de você vir pro oficial. Toledo, não consigo ficar engraçado, é sério, obrigado pela troca, muito obrigado a K21, obrigado também. E episódio como começou como palestrante também, eu falo sobre palestras, dicas. Para quem está montando curso online, eu fiz também 5 dicas para as pessoas não dormirem na sua aula, também que é legal, às vezes eu vi umas sacadas nos insights. Enfim, @MárcioBalas tem tudo lá, e agradecer pelo convite e dizer para vocês que quando quiserem, estou aí, e estou à disposição de vocês. Thank you, ladies and gentlemen! Muito obrigado, senhoras e senhores! Eu ia pedir para você fazer isso. Eu não é possível, ele vai fazer. Yes, ele fez! Ladies and gentlemen! Pô, é muito bom. Eu vou fazer uma coisa de 1 minuto para terminar. Eu não consigo com todo mundo, eu vou pegar as pessoas que eu estou assistindo aqui. Eu vou tentar fazer uma poesia com as pessoas que estão aqui. Posso? Então vamos lá, eu não sei qual a ordem de vocês, mas eu vou falando aqui. Estamos nessa live chegando no final. Esse público de hoje, ele foi muito legal. Olha que bonita, olha se não é ela. Que conduziu tudo é a nossa Rafaela. Ele é chefe, mas ninguém dele tem medo. Estão indicando o curso de palhaço para o Rodrigo Toledo. Tem gente que é legal, tem gente que tem asco. A Alessandra ou Alexandra é a Ale que é Vasco. Tem gente que é incrível, tem gente que só é legal. Tem gente de Lisboa e a Renata Portugal. Tem gente de nome incrível, tem gente de nome diferente. Por exemplo, ele, que se chama Iargo aqui na minha frente. E antes que eu vá embora, antes que eu solte um pum, eu queria agradecer a K, que é 21. Obrigado! Muito bem. Rimando K21 com pum, né? Não tem como terminar melhor. Foi possível. Muito bom, gente. Muito bom. Gente, muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Márcio. Obrigada, Toledo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, que participou. Até a próxima e se inscrevam lá no nosso treinamento. A gente espera vocês dia 27. Um beijo.